Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. O jogo virou. Importante decisão dos jogadores pode marcar, ser um marco no pentacampeonato que eu tô muito mais confiante e acredito que o Flamengo poderá conquistar a partir de amanhã no Maracanã. E nós vamos falar sobre o treino de hoje. Gabigol treinou entre os reservas. Gabigol pode ser barrado em alguns momentos. Também ele treinou com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Queria aproveitar a oportunidade e pedir para a galera sentar o dedo no like, porque é importante. Só assim temos mais representatividade, mais e mais pessoas acompanham o vídeo que estamos fazendo. Então, galera, dá essa moral aí. Enquanto roda a vinheta, vocês sentam o dedo no like, combinado? Posso contar com vocês? Estão aí? Senta o dedo no like! Vamos que vamos! Roda a vinheta! Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área! Essa vinheta é importante porque mostra a imagem dos caras que serão os responsáveis por esse título da Copa do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que, diante da atitude que tiveram no dia de ontem, será um grande marco na história dessa Copa do Brasil. O Flamengo, que já teve adversários, é só lembrar a caminhada. O Flamengo começou essa Copa do Brasil contra o Maringá numa atuação medonha aí que o Flamengo teve que reverter no Maracanã, e numa atuação de gala o Flamengo goleou. Depois o Flamengo pegou dois adversários que o Flamengo não era favorito. O Flamengo estava muito mal e todo mundo dava o Flamengo como eliminado contra o Fluminense nas oitavas de final. Vale destacar isso, e o Flamengo conseguiu ganhar do Fluminense e eliminar a equipe tricolor. Depois, o Flamengo pegou o Atlético Paranaense no sorteio, um sorteio que todo mundo na sede da CBF que cobre o Flamengo botou a mão na cabeça e falou: não é possível, é muita falta de sorte. Depois de encarar um Fluminense, você pega um Atlético Paranaense que na época vinha muito bem, o adversário da final da Libertadores do ano passado, né? E o Flamengo conseguiu passar do Atlético Paranaense, conseguiu a classificação também em cima da equipe paranaense, e depois o Flamengo também pegando o Grêmio, né? Um adversário tradicional, um bom adversário. O Flamengo fez a melhor partida da era Jorge Sampaoli, ganhando na Arena Grêmio, e depois no Maracanã, uma partida protocolar, um gol de pênalti. O Flamengo fez 1-0, ganhou o jogo e foi para essa final. Então o Flamengo teve dificuldade nessa Copa do Brasil e conseguiu ultrapassar todas essas dificuldades. Só que, na minha opinião, o Flamengo vive o seu pior momento. É o pior momento do Flamengo, não sei se no ano, mas pelo menos na era Jorge Sampaoli, né, que durante todo esse período foi ruim, foi péssimo para o Flamengo, e esse é o pior momento. Quando ele tem mais tempo para trabalhar, piora tudo. É um péssimo treinador, é um péssimo gestor, e a gente vem dizendo, né, que o grande adversário do Flamengo é o Sampaoli. Amanhã teremos uma partida em que o São Paulo é o adversário e o Sampaoli. Será Flamengo versus Sampaoli / São Paulo. Isso aí é Sampa, né? Inclusive até o nome dele, rapaz. O nome dele são as iniciais do São Paulo, né? Sampa. O São Paulo é conhecido como Sampa, né? Então, Sampa de Sampaoli / São Paulo contra o Flamengo. E como a gente vinha dizendo, né? Falando sobre o treino de hoje, depois falando por que o jogo virou, o treino de hoje ficou marcado pela barração inicial do Gabigol, que treinou entre os reservas, foi barrado na formação inicial do Sampaoli. Nós não iremos aqui
falar a escalação, a provável escalação do Flamengo, que a gente não quer dar armas ao adversário, mas a gente pode colocar possibilidades. Como, por exemplo, ele colocou realmente o Gabigol no banco de reservas, para treinar, né? Não no banco de reservas, mas para treinar entre os reservas com a formação inicial com Pedro e Bruno Henrique. Então, essa foi a ideia inicial do Sampaoli, Pedro e Bruno Henrique no comando do ataque, ele preenchendo mais ali o setor do meio-campo. E depois ele colocou o Gabigol e o Pedro se manteve na equipe. Então, uma coisa é certa, Pedro jogará. Apesar que com o Sampaoli não tem nada certo, né? A gente se baseando no treinamento, naquilo que a gente sabe do que aconteceu na atividade, o Pedro jogará como titular amanhã ao lado do Bruno Henrique. A dúvida é, o Gabigol será barrado ou o Gabigol jogará também, fazendo ali o lado de campo, aonde ele vem jogando muito mal. Diga-se de passagem que não é ali que ele rende melhor. Enfim, o Gabigol tendo que correr atrás do lateral, voltar, enfim, não tem aproximação com os demais jogadores. O Flamengo também não tem muita opção, não. Né? Aí você pensa, meio campo, Vitor Hugo ou Everton Ribeiro, os dois não estão jogando absolutamente nada, então assim, o Flamengo vive um momento técnico e principalmente em termos de organização terrível, principalmente porque o treinador tem 4 meses de trabalho e desmonta tudo, parece que a cada momento que ele tem para trabalhar, ele pega as peças, joga tudo pro alto, embaralha tudo e tenta recomeçar um trabalho todo de novo. Não sei se vocês concordam comigo. A Arrascaeta não atuará amanhã, a Arrascaeta fora do jogo, assim como o Luiz Araújo também. Teremos os retornos importantes do Ayrton Lucas e do Bruno Henrique. O Flamengo se fortalece com aquele setor esquerdo, que realmente é uma grande de uma vantagem. E a gente aqui, né, fez inclusive campanha para que o Ayrton Lucas jogue da maneira como ele sabe jogar. Explore a sua principal característica, que é o ataque no espaço vazio. Vai embora, vai à frente e retorne para marcar como um lateral e não como um falso zagueiro jogando por dentro, como o Sampaoli o coloca. Quer dizer, o Sampaoli, ele faz uma salada, ele atrapalha a performance individual dos atletas, inclusive. Acho que o Ayrton Lucas tem tudo para poder brilhar fazendo aquela dobradinha pelo lado esquerdo com o Bruno Henrique, porque vocês não têm a menor dúvida. O Dorival vai botar um jogador para colar no Bruno Henrique, e o Bruno Henrique é o tipo de jogador que precisa de espaço para poder levar, conduzir a bola. É a característica principal do jogador, espaço e velocidade. E ter o corredor, ter o espaço. É óbvio que o Dorival não vai dar esse espaço para o Bruno Henrique, espaço este que o treinador do Botafogo deu, e vocês viram no que deu. Bom, antes de eu falar sobre o porquê o jogo virou e a decisão que vai marcar o título pentacampeonato do Flamengo, eu queria dizer para vocês que amanhã eu vou estar na rampa da UERJ, lá em cima, fazendo o nosso pré-jogo a partir das 13 horas. Então vocês vão sentir, cara, todo o clima, entrevistando torcedores, mostrando o Maracanã de cima. A gente vai mostrar a chegada, porque ali você tem a visão da chegada do ônibus do Flamengo. Você vai conseguir acompanhar toda a Radial Oeste. Agora virou Rei Pelé o nome da rua, né? Mas antiga Radial Oeste, de onde vai vir o ônibus do Flamengo, entrando em seu portão, a chegada, todo o clima de decisão, porque clima de decisão é diferente, final é diferente. Então você vai poder curtir tudo isso no canal Família da Nação e no canal Resenha da Família. Ambos os canais nossos, nós vamos transmitir e passar esse momento de emoção para vocês, e convido vocês para poder fazer essa corrente para frente para que a gente consiga esse título. Apesar da diretoria não merecer, do Sampaoli não merecer e de grande parte desses jogadores também não merecerem. Mas não serão por eles, será pela instituição, pelo Flamengo. Vamos acreditar, o jogo virou. Essa reunião no qual funcionários do Flamengo, né, seguranças, funcionários dizem, né, que em off, a gente conversando com eles, que ouvia-se de longe a frase de um jogador dizendo para o outro:
Acredita, você pode. Então, para mim é muito claro que eles tentaram, já que não tem um treinador que explora o aspecto motivacional, que explora a característica, que não tem como característica, além da parte emocional, a parte de dar confiança para o atleta, eles fizeram isso. E até a presença de um jogador que até pouco tempo atrás esteve no elenco, era desse grupo e que foi lá para poder conversar com esses jogadores e mostrar que eles são capazes de fazer mais do que estão fazendo. E assumir o comando do Flamengo, literalmente, né, para que o Sampaoli, claro, ele vai escalar, ele vai estar à beira do campo, vai orientar, mas sabemos que essa atitude que os jogadores tiveram será de suma importância. Você vê que até o Vasco, cara, na partida que fez agora há pouco contra o Fluminense, e nos jogos que vem fazendo, com um time limitadíssimo, os jogadores nem se conheciam. Cara, um mínimo de organização que o treinador colocou, um time compacto, um time que joga com uma vontade incrível. Por quê? Para você ter vontade, você precisa pelo menos ter um mínimo de organização, coisa que o Flamengo não tem. Então, isso amanhã eu acredito que vai mudar. O Flamengo fará o jogo da sua vida. Amigos, para mim o jogo virou. Essa atitude dos jogadores de se reunir, de chamar a responsabilidade para si, um sacudindo o outro, chamando e dizendo que é capaz, vamos ganhar esse título. E claro, a diretoria que colocou metade da premiação, né? 35 milhões nas mãos dos jogadores. Dos 70 milhões que o Flamengo vai receber, 35 milhões vai para ser divididos entre os jogadores e funcionários do clube, caso o Flamengo conquiste esse título. Eu acredito. Você acredita também? Vamos acreditar, cara. Queria chamar você para acreditar. Vem com a gente. Vou fazer uma live hoje à noite, chamando a torcida para poder acreditar nesses jogadores que já nos deram respostas positivas em títulos anteriores. Vamos dar uma trégua. Criticar iremos muito após esses dois jogos. Isso independente do que vai acontecer, com título ou sem título. Agora, nesse momento, uma trégua para apoiar, gritar, incentivar e torcer para que o Flamengo saia com esse título brasileiro, com esse título da Copa do Brasil, que será o 5º, o pentacampeonato. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Mais tarde faremos uma live para poder jogar essa energia para cima. E se Deus quiser, o Flamengo será pentacampeão da Copa do Brasil. E amanhã você tem encontro marcado, hein? 13h, acompanhando tudo o que acontece nas cercanias do Maracanã, em tudo sobre a decisão no Maraca, que nós vamos colocar você, independente da cidade que você está, como se você estivesse à beira do Maracanã, bem coladinho ali, sentindo o clima da final. Um grande abraço a todos, até daqui a pouquinho.